E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URD de 2016 que fala sobre dinâmica, né? A questão fala sobre plano inclinado. Então, o que ela diz? Instruções, as questões 2 e 3 referem-se ao enunciado e gráfico abaixo. Na figura abaixo, um bloco de massa M é colocado sobre um plano inclinado sem atrito que forma um ângulo alfa com a direção horizontal. Considere G o módulo da aceleração da gravidade. Então tudo que ele explica ali está na figura. É importante frisar o seguinte, esse tipo de questão, como não tem números, a gente tem que considerar essas letras como se fossem os números, né? Tomando aí o lugar dos números. Então a gente tem que achar, tem três respostas ali, algo em função de M, que é a massa, algo em função de alfa, que é o ângulo, e algo em função de G, que é a aceleração da gravidade. São coisas então que tem que estar na resposta, né? E a pergunta é justamente sobre isso. Nessa situação, os módulos da força peso do bloco e da força normal sobre o bloco valem respectivamente e a gente tem que descobrir. Bom, vamos colocar nessa situação as forças que agem nesses blocos, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar um pouquinho mais organizado aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou traçar uma linha rente à superfície, tá? Para a gente fazer ali como guia. E eu vou traçar uma linha perpendicular à superfície para a gente também usar ela como guia, tá? O que a gente sabe aí? A força peso, ela age sempre vertical para baixo, ela aponta para o centro da Terra. Então a força peso, ela agiria assim mais ou menos, né? Deixa eu fazer uma linha melhor. Essa seria a força peso, então, agindo sobre essa situação. E a força normal, a gente sabe que ela age de forma perpendicular à superfície, ela age dessa forma aqui, força normal. A força peso não é mistério para ninguém, todo mundo sabe calcular a força peso, então a gente já sabe colocar aqui que o peso é igual à massa desse bloco vezes a gravidade mg. Então eu já sei que a minha resposta ela tem que ser mg, né, no início. Então mg pode ser A, pode ser AB, pode ser AC, não pode ser AD, né, e não pode ser AE também, que fala de seno e cosseno, né, mg vezes seno, mg vezes cosseno, tá? Bom, outra coisa importante também é que a normal nesse caso ela não vai ser igual ao peso, porque ela para ser igual ao peso somente em situações onde a normal aponta para um lado e o peso aponta para o lado oposto, que é situações de planos horizontais, por exemplo, se a caixinha estivesse aqui. Não é o caso. Então a normal ela também não vai ser igual ao peso, ela vai ser igual a alguma componente do peso, sobrando ali as respostas B e C. Agora tem que ver se é seno ou cosseno para resolver o problema. Tem gente que já tem isso decorado, já marcaria direto, mas eu vou mostrar para vocês como que vai funcionar, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar esse desenho que eu fiz, tá? Eu vou destacar ele, vou duplicá-lo, vou passar ele para cá e o que eu vou fazer? Eu vou só endireitar esse desenho, olha só, eu vou só deixar ele como se fosse um plano cartesiano. Tudo bem, ele não tá tão reto assim, mas já dá para ter uma noção do que eu quero fazer aqui. Eu deixei ele como se fosse um plano cartesiano. Eu vou até, por uma questão de toque, né, dar uma ajeitadinha nessa reta aqui, e deu. Mas a ideia é essa, né? Ajeitei ele. Soro, o que tu fez aí? Eu só girei ele para ficar um pouco mais fácil para a gente desenhar. A gente sabe que isso aqui é o peso, tá? Quando a gente fala das componentes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar o peso e dividir ele numa componente que vai se relacionar com a normal, geralmente a gente chama essa componente de PY, e uma componente que vai, né, fazer o movimento dessa caixa ou se relacionar com um atrito, se for o caso, né? Nesse caso não tem atrito, então faria a caixa andar. Então a gente chama isso de PX, tá? No desenho original ficaria assim, o PX e o PY, são as componentes que a gente tem em relação ao peso. Soro, por que a gente faz isso? Para poder ter uma análise mais profunda da situação. Outra coisa que também é bem importante a gente frisar é a questão do ângulo, tá? Olha só, o ângulo alfa, ele tá aqui, Só que esse ângulo alfa, ele sempre vai ser o mesmo ângulo que vai existir entre o peso e a componente vertical, no caso o PY. Soro, por quê? Porque se a gente fizer uma relação trigonométrica, né, a gente sabe que aqui, o ângulo ele tem que ser o que falta para somar com
com alfa e fechar 90, né? Porque a soma dos ângulos, se a gente pensar num triângulo aqui, a gente vai ter que então isso mais isso tem que dar 180. A gente já sabe que esse cara, se a gente fechasse, ó, daria um triângulo retângulo, aqui seria 90, ó. Então a soma desses dois tem que fechar. Deixa eu arrumar meu desenho, tem que fechar ali os outros 90. E aí no caso a gente sabe que essa partezinha aqui, ó, também é 90 graus, ou seja, seria a parte alfa ali, né, aquele pedacinho azul que eu deixei. Então por uma questão trigonométrica a gente consegue chegar nessa relação de que o ângulo entre o P e o Y é o ângulo alfa. Beleza? O ângulo alfa, que é o que a gente tem que encontrar aí no nosso problema. Eu vou fazer um outro ajuste aqui para ficar mais fácil para te conseguir enxergar o que eu quero mostrar, que é o seguinte, ó. Vou desenhar um triângulo, tá? Um triângulo justamente representando o triângulo entre as componentes do peso e o peso. Esse cara aqui é o peso, esse cara aqui é o PY, a componente vertical, e esse cara aqui é o PX, ó. E o ângulo alfa, como eu falei para vocês, o ângulo alfa está aqui, ó. Agora fica fácil de descobrir essa relação. O que a gente consegue ver então? Ó, no desenho que eu tenho ali em cima, a gente pode dizer que a normal ela aponta para cima e o PY aponta para baixo, ou seja, a normal ela se relaciona com o PY. Então eu posso dizer que a normal, que é o que falta para eu responder esse problema, ela é igual à componente PY. Como que eu descubro o PY? O PY ele é o cateto adjacente ao ângulo aqui, ó. E aí a gente sabe que o cateto adjacente se relaciona com o ângulo através do cosseno. Então a gente vai relacionar assim, ó. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa daquele triângulo. Que no caso, né, fica assim, então, o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente ao PY e a hipotenusa é o peso. Aí resolvendo o problema, passa o peso para o outro lado. Na verdade, tu já se ligou que é cosseno, já dá para ir na resposta, né? Mas eu quero mostrar completo para vocês. Passa o peso para o outro lado multiplicando, então vai ficar peso vezes cosseno de alfa igual ao PY. E aí para finalizar, tu só abre o peso. O que a gente disse lá em cima? Ó, que o peso ele equivale a mg. Então tu vai só abrir, ó, tu vai fazer assim, ó, m vezes g, que seria o próprio valorzinho do peso, vezes o cosseno de alfa é igual a componente y, e aí a gente acha a relação para a componente y. Como y e normal são iguais, a componente y e a normal são iguais, então a gente pode dizer que a normal é igual a m vezes g vezes o cosseno de alfa, e isso nos leva ali, então, para essa questão, a alternativa C, tá? Então, a número 2 a gente fica com a alternativa C. Porém, na questão 3, que é a sequência aí, a questão me pede para encontrar o valor da força resultante sobre o bloco. Eu vou fazer o seguinte, como já está tudo desenhado ali na outra, vamos usar a outra mesmo. Quem é a força resultante sobre o bloco? Se a gente olhar a figura, o que a gente tem? Normal e PY se anulam, conforme ali o desenhozinho que a gente fez, ó. A normal e o PY se anulam, e o que sobra é a componente PX, ou seja, PX é o que vai fazer esse bloco deslizar para cá. Então a gente pode dizer que a força resultante é a componente PX. Então, para responder essa afirmação 3, ó, basta eu encontrar o PX. Sor, como é que eu encontro o PX? A gente vai fazer algo parecido com isso que a gente fez aqui, só que usando, né, a trigonometria agora para o PX. Olha a figura aqui que eu tenho. Tá? Olha a figura aqui que eu tenho, deixa eu destacar ela, fazer o seguinte, ó, vou copiar e vou passar lá para o outro, para não ficar tão poluído assim. Então deixa eu passar aqui, colar, ó, tá aqui o nosso triângulo, tá? O que acontece? Eu quero achar agora o PX, PX é o cateto oposto, então a gente vai fazer toda a relação agora para o cateto oposto. A gente sabe que cateto oposto se relaciona com o ângulo através do seno, então vai ficar assim, ó, o seno de alfa é igual ao cateto oposto agora sobre a hipotenusa. Podemos reescrever assim, então, o seno de alfa é igual, cateto oposto é o PX, a hipotenusa acaba sendo o peso. Aí reescrevendo de novo, a gente passa o peso para o outro lado multiplicando vezes o seno de alfa igual ao PX. E aí para terminar a gente só escreve então o seguinte, ó, PX é igual ao peso é igual a mg, então mg vezes o seno
do ângulo alfa. E tá aí a nossa resposta para a força resultante. Como a força resultante, né, como eu disse, é o que resulta, e o que resulta é só a componente x, a gente sabe que a resposta então tem que ser isso, mg seno de alfa. Olhando as alternativas, isso nos leva então para a resposta da alternativa B, tá? Seria B então a resposta dessa questão. Só para terminar, alternativa C na questão 2 e alternativa B na questão 3. Era isso, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado da resolução. Muito obrigado por assistirem até aqui, fiquem ligados aí nas próximas e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!